Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos continuidade à nossa disciplina de Fundamentos de Cálculo no Processo com a aula 12. E nesta aula nós abordaremos os balanços materiais em processos de múltiplas unidades nos quais ocorrem reações químicas. Nós damos continuidade ao conteúdo da aula anterior, na qual nós tratamos sobre balanços materiais em sistemas com reações de combustão, tá certo? Que são as reações aí de compostos orgânicos que reagem em sua reação de queima com oxigênio, gerando energia e gases de combustão. E normalmente essa reação se dá com oxigênio, o qual ele é oriundo normalmente do ar, e esse ar ele é alimentado também normalmente em excesso para promover e favorecer a reação de combustão completa, certo? Evitando então a possibilidade da combustão incompleta ocorrer nesse sistema. E com isso, vimos então que a partir do tipo de composição que fazemos a análise no gás resultante de uma reação de combustão, nós podemos então diferenciar esse tipo de análise como uma análise de um gás de chaminé ou análise de Orsac, quando desconsideramos a umidade presente no ar, ou ainda de gás dessulfurizado, dependendo das características do hidrocarboneto que está sofrendo a reação de combustão. E também realizamos alguns exemplos, né, para o cálculo dessa quantidade de ar em excesso a partir aí de resultados, né, de conversão, de resultados de cálculos de balanço molar, né, utilizando os conceitos também vistos nas aulas anteriores, para que nós possamos então determinar em um processo de combustão a composição dos gases de saída e também relacionar com a quantidade de oxigênio ou de ar que foi alimentado para promover esse processo, visto que normalmente o nitrogênio entra como inerte, nós também temos que levar ele em consideração no balanço como um composto que, quando inerte, vai sair junto com os outros gases da mesma maneira que entrou. E na aula de hoje, nós veremos então como utilizar esse balanço molar, esse balanço material, né, em sistemas de reação química, junto com outros elementos, com outros sistemas que compõem um processo químico, tá certo? Ou seja, veremos, né, como esse tipo de balanço ele pode então se juntar com os balanços que nós já estávamos acostumados, que normalmente eles estão aí presentes em outras unidades do processo. Também dessa maneira, então, veremos processos com uma amplitude maior, com mais etapas, que seriam aí os processos com múltiplas unidades. E então, quando temos aí processos de múltiplas unidades, podemos ter também correntes de processo do tipo correntes de reciclo, bypass e purga, né? Da mesma forma que nós vimos lá na parte inicial da disciplina em processos sem reação, porém aqui neste sentido,
né? Então, considerando um balanço de massa com reação química em um processo como um todo, né, nós teremos então provavelmente um elemento nesse processo que seria o reator, né, onde as reações, né, uma ou mais reações, elas irão então ocorrer, e para isso nós então dividimos as principais etapas de um processo de uma maneira geral, né, como uma etapa inicial de preparação. Aqui tem, né, por função prover as características necessárias das matérias-primas para que elas então estejam nas condições adequadas a serem alimentadas no reator. E daí nós podemos ter, né, apenas uma etapa que envia direto ou várias. E a partir da corrente de saída do reator, que vai carregar muitas vezes compostos inertes, subprodutos de reações ou reagentes não reagidos, né, várias outras etapas também de separação e purificação que vão buscar então deixar o produto de interesse gerado. Bem, o que isso se diferencia dos problemas então que nós estávamos acostumados para balanços em sistemas de múltiplas unidades? A grande diferença aqui é que o balanço molar no reator, né, provavelmente como nós já vimos, ele não possui, né, característica de conservação, porque nós podemos ter uma alteração no número de mols, né, da corrente ao passar pelo reator. Portanto, nós temos aí que trabalhar e tomar uma atenção em relação às bases, né, que nós consideramos para as correntes de processo para conseguir fazer esses balanços, certo? Como a gente viu, é mais fácil realizar o balanço no reator com um balanço em quantidades molares, devido à relação estequiométrica que as reações químicas trazem, tá bem? E então, às vezes, né, partindo de condições ao final do processo ou ao início, dependendo de onde tivermos a base de cálculo, se ela estiver em massa, provavelmente na hora de fazer o balanço no reator vai ser necessário converter para mols, ou então depois para continuar o problema, né, converter novamente. E nestes casos, né, o volume de controle, a fronteira que nós iremos então delimitar para realizar o balanço, ele deve ser selecionado de acordo com as informações disponíveis e de acordo então também com as unidades, com as grandezas que nós iremos considerar no balanço, né, se vai envolver a etapa de reação ou não. Por exemplo, né, relembrando aqui que em um sistema de múltiplas unidades nós podemos ter aí vários arranjos para o volume de controle, né, ou para a fronteira, né, que irá separar então nosso sistema da vizinhança, pelo qual nós avaliaremos as correntes que estão atravessando e passando, né, através dessa fronteira, para que nós possamos levar elas em considerações na hora do balanço, também porque elas estão de fato saindo e entrando da nossa fronteira. As correntes que passam dentro, né, do volume de controle, elas não precisam estar em um primeiro momento nas equações de balanço, né, a não ser que nós fizermos a definição dessas fronteiras, né, de maneira, né, composta, trabalhando também com vários balanços em várias unidades, né, formando então vários sistemas que têm que ser resolvidos aí, em alguns casos de forma simultânea, né, buscando determinar todas as equações, todas as variáveis e zerando os graus de liberdade para poder resolver esse tipo de problema, esse tipo de sistema. E quando um desses sistemas é o reator, nós então utilizamos a equação do balanço molar para trabalhar então os cálculos, né, de entrada e saída para aquele sistema, mas também correlacionando com as bases que nós temos em outras fronteiras do processo como um todo. Né, aqui apenas vendo que temos, né, várias formas realmente de definir essa fronteira quando temos um sistema de múltiplas unidades. Isso vai acabar sendo levado em consideração na hora de escrever as equações do balanço.
Bem, aqui só para relembrar um pouquinho, né, as correntes de processos que nós podemos ter quando nós temos esse tipo de sistema com múltiplas unidades, tá certo? E que, né, a gente precisa se atentar, principalmente quando nós temos um sistema com reação química, como veremos hoje. E a primeira é a corrente de bypass, certo? Ou a corrente de contorno, que seria então uma corrente que se desvia, né, de um ou mais estágios do processo e vai diretamente para um outro estágio logo jusante ou ainda próximo a outra etapa do processo, levando então uma certa quantidade de matéria para ser processada ou trabalhada em algum outro sistema, em alguma outra operação, né? E então muitas vezes também quando o sistema ele não possui, não consegue lidar com uma certa capacidade, né? Ocorre alguma situação no processo onde é necessário diminuir a vazão, então essa corrente nós chamamos, né, e dizemos que ela tem que ser bypassada do processo para se destinar a uma outra etapa ou a se juntar novamente para depois ser reprocessado, né, e ter alguma outra finalidade antes de sair como produto. Outro tipo de corrente que nós acabamos tendo que lidar, né, seria a corrente de purga. Né, uma corrente que nós dizemos que ela sangra do processo um acúmulo de inertes ou de materiais indesejados que, né, de alguma forma, se isso não ocorresse, eles poderiam gerar um acúmulo, né, na corrente de reciclo e tornar então o processo sobrecarregado, né, em que em algum ponto, né, os inertes ou os materiais, né, as impurezas indesejáveis, eles acabariam então tomando conta da maior parte da corrente de processo, né, ao passar diretamente pelas outras etapas. Bem, normalmente essa corrente então vai estar então após uma etapa de separação, onde parte, né, da corrente antes de ser reciclada, ela então é purgada, né, ou removida do processo, carregando esses inertes ou materiais indesejados. Ainda uma característica que é importante lembrar, né, dessa corrente de purga é que aqui é apenas uma divisão de correntes. Portanto, a composição nessa etapa de divisão se mantém para a corrente de processo que está entrando, né, no divisor antes de ser, né, parcialmente purgada do processo. Né, e que essa quantidade, nessa divisão que ocorre aqui, ela é determinada a partir do balanço de massa. Tá certo? Não quer dizer, né, não significa que ela divide, né, em metade cada corrente, ou em um terço, um quarto. Isso vai depender de processo para processo. Para a gente saber o quanto é purgado e o quanto é reciclado, nós precisamos realizar o balanço de massa para determinar esses valores. Tá certo? Então é bem importante lembrar essa questão de que a composição, né, se conserva, porém as quantidades são diferentes, distintas normalmente. Pode ocorrer, né, por um acaso em alguma situação, né, coincidir de ser igual e dividir ao meio, porém seria só uma coincidência e não uma regra. Ou ainda, quando não é necessário, né, remover os inertes, né, purgá-los junto com impurezas ou outros compostos, né, quando nós só temos os compostos que fazem parte da matéria-prima, que vai ser reprocessado e que vai retornar do processo, nós podemos então ter uma corrente, né, puramente de reciclo. Tá bem? Essa corrente, então, ela retorna uma quantidade parcial da saída de um processo para as etapas anteriores, buscando então esse reprocessamento para buscar aumentar o rendimento do processo. Lembrando, né, que normalmente a nossa reação, a etapa aqui, né, no interior do processo que vai fazer a transformação, né, das matérias-primas em produtos, normalmente nós não vamos ter, né, na prática uma conversão de 100%. Então, nas etapas de separação, onde o intuito é purificar e isolar o produto, né, nós em algum momento teremos então uma corrente que vai sobrar com o que não reagiu. E para isso não ser perdido, né, o que acarretaria também aí em custos, né, afetaria a economia do processo também como um indicador, e nós precisamos então reciclar, reaproveitar isso, né, na escala industrial para buscar aproveitar ao máximo toda a matéria-prima disponível para ser convertida em produto. E justamente,
né, ao realizar esse tipo de operação, buscando, né, aumentar o rendimento, consequentemente nós acabamos também aumentando a conversão do processo se nós avaliarmos de maneira global, tá certo? Nós podemos avaliar a conversão tanto em uma etapa de reação, né, no interior, no meio do processo, quanto avaliando as quantidades que entram e saem de forma geral nesse processo. E isso pode mudar, pode ser diferente de acordo com as características do processo e pelo que nós determinamos pelo balanço de massa. E para delimitar bem isso, né, quando nós temos processos com reações químicas, nós podemos então avaliar a conversão de duas formas distintas, tá certo? A conversão por passe no reator e a conversão global do processo. E a grande diferença está naquilo que eu acabei de comentar. Quando nós avaliamos a conversão do reator, nós avaliamos, né, os parâmetros para o cálculo da conversão em relação às correntes que entram e que saem do reator. E quando nós queremos avaliar a conversão global, nós avaliamos, né, em relação às correntes que entram e que saem do processo, né, com uma visão macro, com uma visão global do processo como um todo. Por exemplo, vejamos aqui que, né, por um acaso, esse processo aqui intermediário seja um processo de reação, seja um reator químico, se nós avaliarmos pelo balanço molar as quantidades em número de mols que entram e que saem, né, nas correntes diretamente ligadas ao reator, nós dizemos então que o que é calculado em função do que é alimentado e do que sai, né, em termos de conversão, que seria a razão do que é consumido sobre o que é alimentado, define então a conversão por passe no reator. Enquanto a conversão global, ela seria determinada então a partir, né, de uma fronteira que seria traçada de forma realmente global sobre o processo, tá certo? E então, pela qual estariam aí atravessando a corrente de alimentação inicial, no fluxograma, né, no processo, e a corrente de produto lá na saída, né, final, após passar pela etapa de separação. Tá certo? Então vejam que o que vai promover esse aumento na conversão global é justamente o reciclo e o reaproveitamento para a conversão dessa matéria-prima novamente em produtos. E se nós avaliarmos aqui no equacionamento, né, vamos ver então que a conversão por passe no reator ela vai ser determinada realmente a partir desses parâmetros no reator. Vejam a conversão, então definição de conversão, né, uma razão entre o que é consumido e o que é alimentado, tá bem? E o que é consumido é o que entra menos o que sai, sobre o que entra nas correntes ligadas ao reator, e a conversão global, no caso esse F global aqui, é calculado com base nas quantidades das correntes, né, do processo em sua entrada e em sua saída, tá certo? Então na entrada consideramos, né, Ni0 aqui a quantidade de mols do composto I na entrada principal na alimentação fresca, chamamos assim do processo, menos o que sai desse composto I lá na corrente de saída, né, do produto após passar por todas as etapas. Então, o que é consumido de forma global no processo sobre o que é alimentado de forma global nessa alimentação fresca. E aí vemos então que em sistemas de múltiplas unidades nós temos que lidar com esses dois tipos de conversão, tá bem? Porém, o que facilita é que elas estão diretamente relacionadas, como nós veremos a seguir. Bem, e o que relaciona, né, a conversão global com a conversão por passe no reação é justamente um parâmetro que nós já estudamos e que nós utilizamos nas equações do balanço molar até então, que é a extensão da reação, tá certo? Se nós olharmos então e fizermos aqui uma pequena substituição em termos das quantidades consumidas, nós veremos então que independente da conversão ser determinada por passe ou de forma global, a extensão de reação ela é sempre a mesma e que ela é determinada com base no reagente limitante, né, também como nós vimos, porque é ele então quem possibilita a extensão máxima que realmente pode ocorrer, dadas as quantidades que nós temos disponíveis, e então substituindo aqui a quantidade consumida, nós veremos então que nós teremos, né, uma razão do tipo
o produto do coeficiente estequiométrico pela extensão sobre a alimentação do reator, no caso do cálculo da conversão do reator, e uma razão entre também, né, o produto do coeficiente estequiométrico com a extensão, porém sobre a alimentação do reagente limitante no processo para a conversão global. E independente então dessas conversões, como nós nos referimos para esse cálculo e tomamos como base, né, os parâmetros estequiométricos relacionados à reação, a extensão e o coeficiente estequiométrico são os mesmos para o cálculo de um e de outro. Então, se eu conheço a extensão para o cálculo da conversão, ela é a mesma que eu vou utilizar para o cálculo da conversão global. E se eu conheço uma conversão, eu posso utilizar daí a extensão também para determinar a outra conversão. Também é fazendo análise de conversão por passe, né, lembrando então que se dá no reator, e da conversão global, que se dá no processo como um todo. E é importante gravar então que a extensão da reação deve ser a mesma, independente do que é alimentado no reator ou no processo, ou quais conversões são conhecidas. Tá bem? E é essa variável, então, né, esse parâmetro do equacionamento dos balanços que vai relacionar uma conversão com a outra. Certo? Para entender, então, o conceito dessas correlações, então, com os balanços materiais com reações químicas, vejamos o primeiro exemplo, tá certo, do nosso livro-texto, então, do Himmelblau, 8ª edição, que é um problema de reciclo em um processo com reação química. Tá bem? Então, vamos, né, ler e entender aqui o problema, interpretar, para daí, então, esboçarmos o fluxograma e realizarmos os cálculos de balanço de massa para determinar aqui o que o problema pede. Ciclohexano pode ser produzido pela reação de benzeno com hidrogênio, de acordo com a seguinte reação. Então, temos aqui uma reação de hidrogenação do benzeno para a produção do ciclohexano. Para o processo, determine a razão entre a corrente de reciclo e a corrente de alimentação fresca se a conversão global do benzeno for 95% e a conversão por passe for 20%. Considere que um excesso de 20% de hidrogênio seja usado na alimentação fresca e que a composição molar da corrente de reciclo seja 22,74% de benzeno e 78,26% de hidrogênio. Bem, temos aqui então o fluxograma do processo, tá? Só para indicar para a gente então que, né, a alimentação fresca seria a alimentação do processo, né, em si, antes de se juntar com a corrente de reciclo. E ao se juntar, ela forma então a alimentação do reator. Tá? Aí vai passar pelo reator, vai ocorrer aquela reação que nós vimos, e aí a corrente de produtos passa por um separador, onde é removido então a corrente de produto P, contendo benzeno, hidrogênio e ciclohexano, e na corrente de reciclo apenas benzeno e hidrogênio. Certo? Vemos que a soma, né, das frações aqui da composição já dá 100%, então concluímos que todo o ciclohexano produzido sai na corrente P. Primeiro passo, determinar a base de cálculo, certo? E aqui temos que pensar então, onde determinar essa base de cálculo. Nós conhecemos a composição aqui, conhecemos aqui uma relação de alimentação. Então, são dois possíveis pontos onde poderíamos estar adotando essa base de cálculo. Porém, se eu escolher a base de cálculo aqui, eu não elimino, né, nenhum grau de liberdade do meu problema, porque a composição vai ser sempre a mesma aqui, independente da base de cálculo. Enquanto aqui, se eu escolher a base de cálculo, eu vou ter a vazão de benzeno e, pela correlação, a vazão de hidrogênio, já possibilitando também calcular as frações aqui na corrente F. Então, por conta disso, adotaremos a base de cálculo na corrente de F para o benzeno de 100 mols por hora. E com isso, calculamos, né, aqui a partir da informação de 20% de excesso de hidrogênio, a quantidade de hidrogênio nessa corrente, tá certo? Então, o estequiométrico vezes 1,2, que é 20% a mais do que a quantidade estequiométrica, nos dá a quantidade de hidrogênio em F. Então, 1,2 vezes 300, que é a quantidade estequiométrica, né, de acordo com a estequiometria da reação. Então, para cada 1 mol de benzeno, reagimos 3 mols de hidrogênio, tá certo? Então, se temos 100, o estequiométrico é 300, e obtemos, então, na alimentação, 360 mols por hora. E agora, vamos, então, tentar determinar o que o problema pede,
que é a razão entre a corrente de alimentação e a corrente de reciclo. Já temos então, na verdade, a corrente de alimentação, porque a vazão total dela, molar, vai ser a soma da quantidade de benzeno com a quantidade de hidrogênio. Então, a vazão molar de F, 460 mols por hora. Agora, conhecemos, a conversão global. E conhecendo então a alimentação, já temos condição aqui direto de determinar a extensão da reação. Tá bem? Então, para isso, basta utilizar a nossa correlação de conversão com a extensão da reação. E no nosso caso aqui, então, nosso reagente limitante, claramente, então, é o benzeno, já que o hidrogênio está em excesso, está com 20% de excesso, e substituindo, então, os parâmetros aqui para o benzeno, coeficiente estequiométrico, menos 1, já que ele é reagente, a alimentação dele no processo, a conversão do processo, isso permite, então, a determinação da extensão da reação, que no caso aqui do nosso problema será de 95 mols reagindo. Conhecida a extensão da reação, para o balanço, para a conversão global, podemos então utilizar ela na equação do balanço molar global, certo? Considerando a fronteira então como alimentação fresca do processo e a corrente de saída, a corrente em P. Tá bem? Então, se nós escrevermos então para os compostos aqui que nós temos, nós obtemos então a quantidade de saída de cada um deles na corrente P, tá? Benzeno, hidrogênio e ciclohexano. Então, para isso basta verificar quanto temos na alimentação, seja lá na corrente de entrada global do processo, e substituir também o valor do coeficiente estequiométrico e da extensão da reação, que é a mesma, independente para o processo global ou para o balanço no reator, e obtemos então as quantidades na corrente P. Então temos 5 mols de benzeno na corrente P, 75 mols de hidrogênio e 95 mols de ciclohexano produzidos então na corrente P. E isso nos dá um total em P, de uma vazão molar de 175 mols por hora. Agora, conhecemos a extensão e conhecemos também a equação da conversão no reator. Bem, então, nós determinamos a extensão que é a mesma e o problema também nos dá a conversão no reator. Então, isso nos dá a condição, também aqui por meio da correlação de conversão com extensão, que é a mesma, independente do balanço ser no reator ou no processo como um todo, mudando apenas a conversão onde estamos especificando e a alimentação a que nos estamos se referindo, e que aqui no caso vai ser a alimentação do reator. E isso vai nos dar condição então de determinar a corrente de reciclo. Por exemplo, aqui a conversão no reator 20%, benzeno nosso reagente limitante, o coeficiente estequiométrico menos 1, a extensão da reação conhecemos, e é a mesma. E a quantidade de benzeno alimentada no reator será a quantidade da alimentação fresca mais a quantidade de benzeno que vem da corrente de reciclo. E a quantidade de benzeno na corrente de reciclo, apesar de nós não sabermos exatamente a vazão molar, nós sabemos que é o produto da composição na corrente de reciclo vezes a vazão molar do total da corrente de reciclo. E podemos escrever dessa forma então. E a partir daqui determinamos a vazão da corrente de reciclo R, valendo então 1649 mols por hora. E podemos agora então determinar o que o problema pede, que seria a razão entre a corrente R e a corrente F, ou seja, entre a corrente de reciclo e a corrente da alimentação fresca. E substituindo então os valores que encontramos, aqui agora para R e lá no início para alimentação fresca, somando o hidrogênio com o benzeno, temos então uma razão entre essas correntes de 3,59, certo? Adimensional, porque estamos dividindo ambas correntes com vazões molares. Bem, então é isso que o problema queria. Resolvemos o primeiro exemplo. Agora, vamos para um segundo exemplo, então, para praticar um pouco mais esses conceitos e essas relações. Bem, no exemplo 2, trabalharemos também um problema de reciclo com reação química, também um exemplo do nosso livro-texto, o Himmelblau, 8ª edição. Nesse problema, glicose isomerase mobilizada é usada como um catalisador na produção de frutose a partir da glicose, em um reator de leito fixo, utilizando a água como solvente.
Para o sistema mostrado a seguir, qual é a conversão percentual de glicose que resulta de uma única passagem através do reator, ou seja, a conversão por passe, quando a razão entre a corrente de saída e a corrente de reciclo em unidades mássicas for igual a 8,33. A reação é glicose gerando frutose. Inicialmente, vejamos então aqui o fluxograma do processo. Temos então aqui uma alimentação com 40% de glicose em água, se juntando com uma corrente de reciclo, e aí após formar a corrente de alimentação do reator, essa corrente de alimentação no reator tem uma pequena quantidade de frutose, 4%, que retorna na separação antes da frutose sair como produto. Então a frutose não sai toda como produto, uma pequena parte é reciclada e volta para entrar aqui no reator, passa por esse reator de leito fixo e gera a corrente de produto, a qual não é perfeitamente purificada, mas a maior parte da frutose sai como produto, o restante é reciclado no processo. Neste caso, então inicialmente sempre vamos adotar uma base de cálculo. Também, então a nossa base de cálculo, conhecemos composição em 2 pontos, na alimentação fresca e na alimentação do reator. No entanto, na alimentação fresca nós conhecemos toda a composição, o que não é glicose é água. E na alimentação do reator, nós sabemos apenas a composição em termos da quantidade de frutose, não sabemos glicose e água. Então, por isso, mais prático e recomendado escolher a base de cálculo aqui para alimentação. E nesse caso, a informação que o problema trouxe, uma correlação, é entre a corrente de reciclo e a corrente de produto, dizendo que é uma correlação em massa, tá bem? Então, portanto, vamos entender que essas composições aqui também são mássicas e vamos adotar a base de cálculo em bases mássicas, tá certo? Então, aqui em A, na alimentação, que eu vou chamar de A, vai corresponder a nossa base de 100 kg por hora. E com isso, nós podemos, então, fazer um balanço no processo como um todo e verificar então que em massa o princípio da conservação se aplica. Então a quantidade total de massa que entra é igual à quantidade de massa que vai sair, considerando aqui que o nosso processo está em estado estacionário, não foi dito nada sobre acúmulo, sobre variação com o tempo, então o problema está em estado estacionário. E portanto, já que entra 100 kg por hora, precisa necessariamente sair também 100 kg por hora, tá certo? Então, já sabemos aqui a vazão da corrente P, 100 kg por hora. E também o problema nos deu uma correlação de P com a corrente de reciclo, falando que era uma correlação mássica, tá certo? E por isso nós adotamos aqui a base de cálculo também em bases mássicas, tá bem? E dessa forma, podemos então determinar a vazão também mássica da corrente R, equivalente então a 12 kg por hora. Então vejam, antes de começar a sair fazendo qualquer balanço ou balanço molar, utilizando alguma outra correlação, fazemos essa avaliação prévia do problema utilizando a base de cálculo e o que o exercício traz, mais como correlação, que for possível já adiantar e utilizar para determinar outras correntes. Sabemos então a corrente A, P e R, tá certo? O que queremos determinar é a conversão por passe nesse reator. Então vamos lá. Bem, na alimentação nós conhecemos e determinamos já pela equação do balanço de massa, sem reação química ali na alimentação, a quantidade de glicose e de água. Então, em termos mássicos, considerando a composição mássica, temos 40 kg por hora de glicose e 60 kg por hora de água. Como a água não participa da reação, ela não vai, em termos de balanço molar, ter um coeficiente estequiométrico associado a ela ou extensão nem nada, necessariamente, como estamos em estado estacionário, o que entra de água tem que sair, para não gerar o acúmulo dentro do sistema, já que nós não estamos purgando nada. Então a água também na corrente P equivale a 60 kg por hora. E dessa forma, sabendo que a vazão em P é de 100 kg por hora, determinamos então a fração de água em P, que vai ser equivalente então a 0,6. Já que temos aqui 60 saindo na corrente total de 100, então 60%.
E a divisão da corrente de reciclo para a corrente de produto também não tem nenhum processo de separação ou reação. Então a composição se conserva. Então a composição de água, né, a fração de água também na corrente de reciclo, equivale a 0,6 também a 60%. E isso vai ser útil mais adiante. Bem, em seguida realizamos um balanço de massa no encontro da corrente A com a corrente R, né, com a corrente de reciclo, né, em relação à corrente de alimentação, e obtemos a corrente B, que seria a corrente de alimentação do reator. E por conta de já conhecermos os valores de A e R, determinamos então a vazão dessa corrente B, que vai ser alimentada no reator, e ela equivale então a 112 kg por hora. A partir daqui também escrevemos os balanços de massa, tanto para a glicose quanto para a frutose nesse encontro de A e R. Também ao fazer isso, né, teremos então a quantidade da glicose em A, mais, que conhecemos, né, aqui atrás, mais a quantidade da glicose em R, que não conhecemos ainda a fração de glicose em R, mas conhecemos a vazão total. Então corresponde à fração de glicose em R vezes a vazão total dessa corrente de reciclo, tem que ser igual à fração da glicose em B vezes a corrente de alimentação do reator, que determinamos aqui logo anteriormente. E para a frutose, não temos nada na alimentação fresca do processo, e temos que parte retorna no reciclo, tá certo? Então a fração de frutose no reciclo vezes a vazão do reciclo tem que ser igual à fração de frutose, que é aquele valor que o problema forneceu, na corrente de alimentação do reator, vezes a vazão da corrente de alimentação do reator. Então temos aqui três variáveis que podemos determinar em seguida, né? Diretamente aqui do balanço molar por componente para a frutose, determinamos a fração mássica de frutose na corrente R, então 0,373. E a partir daqui, né, lembramos então que como o somatório das frações tem que ser igual a 1, na corrente de reciclo, a fração de água em R mais a fração de frutose em R mais a fração de glicose em R tem que ser igual a 1. E a fração de frutose em R determinamos aqui agora. A fração de água em R está aqui em cima, tá certo? Lembra então que é a mesma fração da saída na corrente P. E isso permite então determinar a fração de glicose em R, tá bem? E determinando essa fração, temos então o valor de 0,027, a fração mássica de glicose em R. E basta agora então substituir aqui na equação do balanço de massa para glicose, para determinar então a outra variável, a fração de glicose na alimentação do reator, que vai ser equivalente então a 0,360. Bom, então estamos quase determinando a conversão por passe. Determinamos a composição da alimentação do reator, tá certo? E agora temos então condição de determinar a conversão por passe. Vejamos, né, que pela definição a conversão, seja global, seja no reator, mas no nosso caso aqui faremos pro reator, é a quantidade consumida sobre a quantidade alimentada. Ou seja, a quantidade de glicose que entra no reator menos a quantidade de glicose que sai do reator, tá certo? Então vamos chamar aqui a corrente C, né, sendo a corrente de saída do reator, sobre a quantidade de glicose alimentada no reator. Também essa diferença é a quantidade consumida e aqui é a quantidade alimentada. Substituindo então, de acordo com os valores que encontramos, temos a composição de glicose que encontramos ali anteriormente na alimentação do reator, vezes a vazão da alimentação do reator, tá certo? Isso em termos mássicos, e temos a alimentação, a saída de glicose na corrente C, que vai ter a mesma composição do produto e da corrente de reciclo, né? Visto que a corrente se divide e conserva a composição, então 0,027 vezes a vazão da corrente C que sai do reator e que se divide posteriormente, retornando 12 kg por hora no reciclo e tirando 100 kg por hora do processo. E assim então, fazendo os cálculos, aqui temos essa razão e obtemos uma conversão, que nesse caso aqui será uma conversão mássica, né, porque a nossa base está colocada em massa, de 0,925. Ou seja, arredondando um pouquinho, uma conversão por passe no reator
de 93%, uma conversão alta nesse caso. E resolvemos então o segundo exemplo da aula. Portanto, como vocês já devem imaginar, então a atividade dessa aula 12 será resolver os dois exemplos da aula, tá? Sendo no exemplo 1, adotar como base de cálculo da quantidade então de C6H6 alimentado no processo os 3 últimos dígitos do RA de cada um de vocês, e resolver o exemplo 2, adotando como base de cálculo da alimentação fresca do processo os 3 últimos dígitos do RA de cada um de vocês. Bem, pessoal? Bom, aqui as principais referências da nossa aula de hoje, tá? Então esse foi o nosso conteúdo para essa aula. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.